Um bom dia novamente. Nós vamos reiniciar a sessão de palestras. E agora nós vamos reiniciar agora a sessão de palestra ouvindo a palestra Os peptídeos de esmalte, seu uso para estudar a biodiversidade e a morte de animais vivos e fósseis. Palestrante é a professora Raquel Fernandes Gerlach, da USP de Ribeirão Preto. A professora tem mestrado e doutorado na Unicamp, em Biologia Celular. Trabalhou no NIH, nos Estados Unidos. Atua na graduação e na pós-graduação e pesquisa na USP, no campo de Ribeirão Preto. E é odontóloga para a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Raquel. Prazer te receber. A professora vai ministrar a palestra embaixo, professora, há 20 minutos, depois a gente passa para as perguntas. Vai ter pergunta também no chat, porque está sendo transmitida online. Pode sim. Tem um sem fio aí que Tá, não tão alto, né? Assim, tá bom. Então tá, que bom que vocês vieram um pouquinho para frente. Não tem muita gente, né? Mas eu espero que seja produtivo para vocês. Pode passar, então. Pode voltar ao anterior para eles verem o títulozinho? Isso. Então, eu vim falar hoje um pouquinho para vocês, né? Sobre como usar peptídeos do esmalte, né? Para estudar a biodiversidade. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu pensei um pouco em falar, né? Pensei que fosse ter estudantes, né? Então, eu ia falar um pouquinho sobre como é que a gente faz certas descobertas que a gente não está nem imaginando, né? Especialmente, isso só é possível, né? Quando a gente segue com rigor, né? As técnicas e acaba, então, percebendo, às vezes, uma coisa que é necessária. Então, pode passar, por favor. O esmalte, né, é o tecido mais mineralizado dos vertebrados. Então, vocês veem nos fósseis, os dentinhos sempre são o que sobra, né, quando não sobra mais nada. E vocês estão vendo aqui um dente de tubarão, também tem a partezinha externa ali que brilha, o esmalte, ou o dente humano, o esmalte é essa partezinha de fora que é bem mais mineralizada, né? A gente diz que o esmalte tem 96% mineral, né? Enquanto, pode passar, eu acho que eu até coloquei no slide sobre isso depois. E aí os exemplos de usos, né, do esmalte para aplicação. Esse, por exemplo, é um paper de 97 da Nature, né, que mostra, então, que certas características morfológicas do esmalte permitem a classificação dos mamíferos aí com base na dieta, né? Então, em particular, eu não vou ter tempo de entrar, mas essas bandas, né, de Hunter-Schreger, que são uma forma, né, que tem dos prismas, que depois, inclusive, o Sérgio, que foi meu orientador na Unicamp, descobriu que a gente pode iluminar essas bandas e a gente forma como se fosse uma digital do dente, né? Mas nessa época aí, muitos anos atrás, eles já usavam, então usavam só o esmalte para classificar mamífero, né? Pode passar. As bandas a gente vê aqui, né? Vocês veem que tem uma partezinha que eles estão mostrando aqui, né? Prismas em uma direção e em outra direção. Prismas ou bastões são esses que vocês estão vendo aí como fiozinhos, que depois eu posso explicar melhor o que é. Pode passar? Aqui, né, é um paper de 2020, né, e esse aqui já baseado nos nossos estudos de esmalte, né. Então, o proteoma do esmalte, embora ele fale aqui dentro do proteoma, na verdade ele só usou proteína do esmalte, e ele, então,
está conseguindo classificar o gênero Homo, né, com base só em peptídeo do esmalte, né? Pode passar. Aí está mostrando, né, o dendrograma, pode passar. E aí as referências então que ele usou, né, embora eu tenha esquecido de citar vários, né, papers, lamentavelmente. Mas assim, então a gente mostra assim, coisas que a gente fez há 10 anos atrás, hoje são aquelas que se usa para classificar, inclusive, gênero Homo, né? Pode passar. Aqui é um outro paper que eu considero super importante, né? Que mostra o tempo que tem a melogenina, que é uma das principais proteínas do esmalte. Vou falar um pouquinho mais depois, se tiver tempo. Então, pode passar. Vocês vejam, a melogenina, ó, que está aqui embaixo em amarelo, eu destaquei, né? Parece ter aparecido, né, há 630 milhões de anos. Então, assim, vocês imaginam, a gente não consegue extrair DNA de amostras de mais de 900 mil anos, né? Mais de 1 milhão. Então, a gente não consegue extrair DNA. No esmalte, a gente consegue tirar peptídeos. A gente não sabe até onde, né? Assim, ontem a gente mandou um paper, né, para uma revista chamada, um volume especial de paleontologia no século XXI, né? E aí a gente só não conseguiu os peptídeos porque a resina entupiu a coluna lá da UFRJ, né? Mas aí a gente mandou o paper com outras coisas, morfologia, quantidade de proteína. Mas assim, então esses eram dentes de 10 milhões de anos e a gente achou os peptídeos, só não podia mandar o resultado porque estava só resina ali no resultado do espectrômetro e ia depor contra o laboratório, né, da UFRJ. Então assim, eu acho que é uma busca agora frenética, vai ser, né? As pessoas vão querer basicamente classificar coisas antigas que não se tinha nenhuma forma molecular de classificar. Só tinha morfologia, né? E a morfologia, né, mesmo de dente, assim, a morfologia é muito enganadora, não é? Porque você pode ter coisas que estão ali naquele momento, mas que não são realmente mutações que foram incorporadas naquele ramo da árvore, né? Digamos assim. Os biólogos sabem falar melhor do que eu, né? Mas enfim, então vocês vejam as possibilidades que tem a gente usando peptídeo, né? São muito maiores hoje do que usando DNA, né? Pode passar. Pode passar. E aí, se eu tivesse que falar para vocês assim, o que eu estou pensando sobre isso, né? Não só eu, né? Mas todo mundo no mundo está pensando. Aqui são as sequências, né? O alinhamento das sequências de aminoácidos. Lá em cima tem as letrinhas dos aminoácidos, estão vendo? E aí tem de vários mamíferos aqui, né? Os mamíferos são os que estão sendo mais estudados porque eles têm um esmalte mais complexo, né? Um esmalte mais espesso, são aqueles que têm uma dieta mais diversificada. Então, essa parte da sequência, então a sequência da melogenina, que é a principal proteína do esmalte que a gente está falando, né? Então, nessa partezinha cinza, ó, é a partezinha do chamado exon 6, né? Que tem muitas e muitas inserções e deleções, né? Então, assim, se a gente conseguir peptídeos dessa região, a gente provavelmente vai conseguir classificar mamíferos com base na sequência da melogenina. Só que a gente não conseguiu ainda. Em geral, a gente encontra aminoácidos do N-terminal lá na frente e aqui de trás do C-terminal. Tudo que eu já vi, eu nunca consegui recuperar peptídeos daqui, né? Então, vamos dizer, se alguém desse fantástico programa, né, o Bionorte, quisesse estudar sequências de fósseis ou sequências de animais vivos que vocês têm, felizmente, né, até mais do que a gente lá na USP, aqui no Museu Guild, né? Inclusive tem uma aluna minha que deve vir para cá no que vem fazer doutorado aqui. Esses peptídeos aqui do centro da melogenina são os que vão mostrar a diversidade dos diferentes animais, a gente acha, né? Pode passar, por favor. Pode passar, simplesmente... Aqui foram construídas dois dendrogramas, né, com esses diferentes animais com base nessa sequência do exon 6, né, que vai do aminoácido 46 até o 220, não dá para ler ali embaixo. E aí
então isso aí tudo hoje tem que ser estudado, assim, quanto que essas novas classificações com base só em uma sequência pequena de uma proteína são úteis, né? Como é que isso se correlaciona com a classificação, por exemplo, baseada em comprimento de ossos, em tamanho de dente? Vocês imaginam? Antes, assim, o que tinha era morfologia, né? Nem DNA das espécies mais antigas, né? Então eu acho assim que é uma coisa realmente bombástica a gente abrir uma janela nova para o passado com base em dado de sequência, né? Sequência de aminoácidos, né? Pequenos peptídeos, enfim, que ficam no esmalte. Pode passar? Bom, aí tem que depois me avisar o tempo, né? Para a gente poder utilizar, a gente tem que ter uma visão só um pouquinho mais aberta, né? Primeira coisa, eu acho, não pensar que dente é coisa de dentista, não é, né? E eu sempre acho, assim, né, nos Estados Unidos, eu nunca vi, assim, nesses estudos de animais, né? O pessoal sabe bem esmalte, é fácil aprender esmalte, pega os livros e lê. E depois também tem as minhas aulas, já gravadas há muitos anos em PTV USP, eu coloquei lá. E também eu dou uma disciplina de esmalte na pós-graduação, quem quiser assistir, é agora 3 semanas em setembro, no início de setembro, então vocês me mandem um e-mail, que a gente deve poder transmitir, se vocês quiserem. Eu realmente incentivo muito, porque vocês têm muitos fósseis fantásticos aqui, né? A gente mesmo, nesse trabalho que a gente submeteu semana passada, estava usando 2 fósseis do Acre, né? Então aqui, ó, primeira coisa assim que a gente precisa aprender de dente é que dente não é tudo igual, né? Então vocês veem a porcentagem mineral ali em cima, à esquerda, né? Acho que é dentina, né? Tecido ósseo, aqui embaixo dentina, e aqui à direita é esmalte. Então, tem uma brutal diferença, né? Embora eu acho que isso aqui está errado, não é tanto assim, né? Não é 97%, 96%. Quando a gente faz medidas realmente, tem um colega, o Frederico, né? Da Paraíba, que é a única pessoa praticamente no mundo que está medindo porcentagem mineral e volume, né, de matéria orgânica, e ele consegue quantidades bem maiores de matéria orgânica do que está isso aqui. Mas isso aqui são imagens de livro, né? Então, nos livros, em princípio, a gente diz assim, que o esmalte é 96% mineral. Significa mais mineralizado que a maioria das rochas, né? E o osso e a dentina já não é nada disso, né? Pode passar? O esmalte, essa partezinha fica por fora, na parte de cima do dente, né, na coroa, pode passar. Se a gente olhar, então, o esmalte, né, que é muito denso, muito duro, cristalino, ele, quando ele surge na boca, não tem mais células, né? Então, ele é um tecido, como é que se diz? Calcificado, né? Mineralizado, não tem células. Enquanto que o osso, dentina, cemento, tem células ainda, né? E se vocês olharem aqui, onde eu escrevi bastão de esmalte, estão vendo esse tracinho vermelhinho? Sim? Esse tracinho vermelhinho, se a gente fizesse um corte transversal, a gente veria como nessa imagem aqui embaixo, assim, a gente veria um círculozinho, né? E essa é a estrutura muito típica do esmalte de mamífero. Por isso que o esmalte de mamífero, né, tem essa capacidade de dissipar forças, e ele foi se tornando muito mais grosso, né, do que o esmalte de réptil, por exemplo. E é por isso que a gente também, nesse esmalte muito mais grosso, consegue ainda recuperar peptídeos e muitas outras coisas que depois eu vou tentar falar um pouquinho. Pode passar? Numa imagem maior, né, mais próxima, volta um pouquinho. Mais um aqui. Se vocês olharem a barra, aí tem 2 micrômetros, né? Eu sempre digo que a gente sempre tem que saber o tamanho das coisas, né? Um coco, né, que é uma bactériazinha pequena, redondinha, tem 1 micrômetro. Então, é como se eu tivesse desenhado aí uma bactéria pequena que tem na boca, certo? O que vocês conseguem dizer, então, olhando aí a superfície do esmalte? Vocês estão olhando e vendo, o esmalte não tem microporos, né? Se a bolinha redonda tem 1 micron, certo? Esmalte não tem microporos, esmalte tem nanoporos. Isso que é a conclusão muito importante, que a gente hoje está indo em escola pública ensinar. Sabe assim, eu tenho filhos adolescentes, né, quando eles eram um pouco menores, não adiantava eu dizer, vou escovar os dentes, vou escovar os dentes. Não, eu tinha que dizer assim,
mas será que você não sabe que o esmalte tem nanoporos, mas que o ácido penetra nos nanoporos? Você come açúcar, vira ácido. Então a história é muito mais interessante. E aí eu não preciso mais falar, né? Eles saem correndo para escovar os dentes. Porque eles dizem, nossa, mas o açúcar está se transformando em ácido, vai penetrar no esmalte, enfim. Né? Então tem que valorizar a inteligência dos brasileiros, né? Parar com essa conversa de só mandar escovar os dentes. Então, isso dá para ver aqui no MEV. Isso é a beleza, né, do esmalte. Beleza e perigo também, né? Aí passa mais uma, por favor. Aqui seria um corte transversal, para vocês verem os próprios cristalitos, né? Claro que os cristais do esmalte, como é muito denso o tecido, os cristais estão preenchendo todo o espaço. Da região que a gente chama o bastão, aquela região que quando a gente olha de fora a região fica redondinha, né? Formando aquele bastão como uma vara, né? E a região interbastão, que é a região onde liga os bastõezinhos, né? Então, assim, se vocês imaginarem aqui, ainda tem um pouquinho de proteínas, tem a água, por aí vai entrar flúor, vai entrar um monte de coisas, só que não entra facilmente, por isso que precisa da diferença de potencial elétrico para a gente carrear coisas para dentro e para fora. Mas você imagina, já está aí, né? 600 milhões de anos de evolução, né? Daí vai o dentista lá com uma alta rotação e tira isso porque ele está um pouco desmineralizado. Não precisaria, né? Vocês imaginam, é que eu estava contando para ele as nossas profundas decepções com as patentes, né? Mas em princípio, hoje, né, vocês sabem, a ortodontia vai ser radicalmente diferente, né? As pessoas pedem uns aparelhos que são as moldeirinhas que vêm pelo correio, né? Então, nessas moldeirinhas é fácil a gente aplicar soluções que remineralizem, né? Porque a matriz já está aí, né? Ela é como uma rocha mesmo, fosfato de cálcio, que tem na natureza mesmo. Sabe, as cavernas, sabe como a cárie surge quando o ácido dissolve esse fosfato de cálcio aqui? É o mesmo que quando a chuva ácida dissolve as montanhas e forma as cavernas, né? Mesma coisa, né? Pode passar. Mas pode passar? Agora a gente vai falar um pouquinho da dentina. Então, se eu cortar e olhar naquela região do meio, em cima está o esmalte, embaixo está a dentina, pode passar. E a dentina tem microporos. Vocês estão vendo? Parece um queijo mesmo, muito mais furo do que queijo, né? Suíço, como o pessoal brinca. Obrigada. E eu aponto? Ah, beleza. Ah, ótimo. Ah. E nesse dentinho, então, o esmalte está desenhado em branco e a dentina está em amarelo, certo? E a dentina é toda perfurada. Quando a gente fala isso na escola, né, para as crianças, elas entendem bem que se chegar bactéria na dentina, ela vai ter lugar para morar, né? E por causa do tamanho, né? Se vocês olharem lá em cima, ó, tem uma barrinha de 1 micrômetro. E o tamanho do coco é 1 micrômetro. Então, olhem quantos cocos cabem nos buraquinhos da dentina. Ou seja, quando a cárie chega na dentina, acabou, não é? Daí tem que ir no dentista, aí tem que tirar a cárie, tem que pagar caro, né? Em geral vai dar canal, é um inferno, dói, né? Pode passar. E aí, por que eu estou falando essa história toda? Pode passar? Ah, isso eu passo agora, é verdade. Então, porque esses tecidos se formaram muito antes da criança nascer, né? Então, aqui tem uma criancinha na época do nascimento e lá já estavam formando os dentinhos. Desculpa eu passar isso aos 9 meses, então os dentinhos em amarelo são os permanentes, os azuis são os dentes de leite. Eu estou contando isso, né? Porque aqui é aos 6 anos. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que a gente descobriu esse negócio dos peptídeos. A gente realmente não estava olhando para isso. A gente estava estudando chumbo no esmalte, né? Então, essa é a fase, né? Forma isso aqui. E o dentinho, o esmalte, tudo isso forma muito antes do dente surgir na boca. Vocês viram lá 6 anos antes, né? E aqui a formação do dente. Para quem quiser, tem um filminho mostrando, né? Mas acho que é mais fácil eu, talvez, apontar aqui. Tem só a ponteirinha do laser? Não, né? Bom, dessa partezinha rosa que vocês estão vendo, é a primeira camada de tecido duro. É a dentina, na verdade. Da partezinha rosa,
as célulazinhas que chamam odontoblastos vão crescer para dentro e deixar a dentina. E aí outras célulazinhas, os ameloblastos, vão crescer para fora e formar o esmalte. Isso aqui é um molarzinho de rato. Você olha e já vê que vai ser um molar, que não vai ser um incisivo, né? Daí tem um filme sobre isso para quem se interessar, né? E aqui então vocês estão vendo dentina, né? Se formando. A dentina é o tecido azul. Não sei se vocês conseguem ver um tecido bem roxo, azul. Sim? Então, e dentina e osso é a mesma coisa. E a minha tristeza aqui é dizer assim. Algumas pessoas dizem assim, vou dosar chumbo num fóssil. Elas vão lá, pegam um fóssil, moem o fóssil, dissolvem em ácido e medem. Só que aí você não sabe, você misturou tudo, né? Na verdade, você vai medir como se fosse no osso. E já é bem útil, na verdade, né? Por exemplo, o Claire Patterson, que eu estava contando, que é o cara que foi descobrir a idade da Terra, que estava muito errada a idade da Terra, então ele foi estudar isótopos de chumbo. Aí ele viu que a Terra inteira estava contaminada por chumbo. Aí ele teve que provar que os homens estavam contaminados por chumbo. Como é que ele fez? Pegou osso de pessoas que viveram 1000 anos antes desse nosso tempo aí, né? E os romanos, que eram hipercontaminados por chumbo, tem muitos antropólogos que dizem, né, que os romanos, que Roma acabou por causa da contaminação por chumbo. E depois os americanos da década de 60. Né? E ele olhou então no osso, tudo bem, osso e dentina são parecidos. Quando a gente olha daí aqui, essa dentina, ela é muito igualzinha ao osso. E por isso que na dentina a gente pode falar nessas linhas incrementais, estão vendo? Porque cada pedacinho que é formado se deposita como... Eu não sei de que áreas vocês são, mas osso deposita assim, osteoide, mineraliza, vira osso. Pré-dentina, mineraliza, vira dentina. Então a quantidade de chumbo, por exemplo, do que tiver nessas linhas, não vai mudar, entende? Porque já está mineralizado. Sim? Mas isso interessa? Vamos ver. Eles quiseram provar, por exemplo, que os faraós davam cerveja para as pessoas que estavam construindo as pirâmides, né, os trabalhadores. Como é que eles fizeram? Pegaram um dente desses aqui, colocaram num microscópio de fluorescência e excitaram com luz UV, né, que é a de maior energia. Aí essas linhas aqui fluoresceram verde. Quem que faz isso? É um antibiótico, né, que a gente usa bastante, até nós, né, tetraciclina, que é fluorescente. De onde veio a tetraciclina naquela época? Veio da cerveja, né? Então, assim, daí eles provaram que provavelmente os faraós davam cerveja e com isso conseguiam até uma cobertura de antibiótico para as pessoas que estavam construindo as pirâmides. Então, assim, a dentina ela é realmente um ótimo marcador para coisas temporais definidas, porque tem essas linhas. Daí, quando a gente olha na literatura, eu ouvi isso agora mesmo, né? Acho que o professor Tanholo acabou de falar, não é? Faz uma revisão, aí tem lá um monte de paper para ler, 99% tem que jogar no lixo, infelizmente. Nenhuma pessoa consegue mais revisar paper, né? Hoje mesmo de manhã eu já recebi 2, não é possível, a gente não consegue, então está quase tudo errado, né? Então, quando as pessoas olham isso aqui, elas pensam, nossa, então a dentina é formada de forma incremental e o esmalte também. Não, o esmalte não é. Infelizmente, o esmalte não é. E assim, pessoas amigas hoje de mim, que a gente até tem paper juntos, né, que publicaram no passado, olha, diferentes partes do esmalte têm diferentes quantidades de chumbo, e não é verdade, né? Porque a dentina, sim, é formada dessa forma incremental. O esmalte não é assim. Né? Então, curiosamente, o esmalte tem as mesmas linhas, estão vendo? Que são chamadas essas estrias de Hertz, né? Então, eu até vou ler com vocês a frasezinha aqui. Então, embora haja linhas incrementais visíveis no esmalte, que a gente chama de estrias de Hertz, elas não representam registros temporais do mineral ou da matéria orgânica, como essas linhas representam na dentina. Né? Então parece, mas não é. Isso é a coisa mais errada que tem na literatura, sabe? Todos os antropólogos, todos os arqueólogos, todos usam esmalte com base nessas linhas, porque elas são muito evidentes. E isso é verdade para dentina, mas não é verdade para esmalte. Esmalte é
é um tecido muito mais grosso, né, assim que mineraliza no final. Então, como é que mineraliza o esmalte? Bom, primeiro, aqui está sendo depositado já o esmalte. Ó. Ele é uma matriz proteica, é tipo um queijo de Minas, eu digo, né? Porque tem bastante proteína, bastante cálcio, né, fosfato de cálcio, já quando é depositado aqui, e bastante água. Só que daí toda a espessura do esmalte é depositada. Por exemplo, esse meu dente aqui, né? Vocês vão ver agora. Os incisivos centrais, superiores. Toda a matriz do dentinho, toda a proteína que estava lá no dentinho foi depositada quando eu tinha até uns 2 anos e meio. E aí ficou 4 anos mineralizando. Como assim? Ó, aí os químicos explicam melhor do que eu, né? Então, porque quando a hidroxiapatita vai precipitando, cada moléculazinha que vai precipitando libera um próton. Então o pH é acidificado, esse ácido tem que sair. E aí mineraliza de novo, pH cai, aí sai de novo o ácido. Então é o processo exatamente inverso ao da cárie, lá depois, né? Isso acontece ao longo desse esmalte grosso aí, de 1.500 micrômetros. Significa, né, as coisas que eu gostaria de saber, quem no Brasil é um bom químico, né, desses fosfatos de cálcio, né? Significa que se houver íons lá na superfície do esmalte que facilitem a precipitação, sabe? Sabe aquele experimento de escola, quando põe sal na água, e aí vai, até que a solução fica super saturada e precipita? Então, aqui é exatamente assim, tem que precipitar fosfato de cálcio. Só que tem algumas coisas que quando a gente coloca, a solução precipita antes. Tipicamente, vocês já sabem, né? Flúor, né? Daí os dentistas gostam de flúor, né? Só que flúor é uma neurotoxina, não pode usar, hein? Não pergunta pra mim, que eu acho que flúor, é proibido usar flúor. Na água, não pode botar, por isso que muitos países não colocam. Mas na pasta de dente, tudo bem, né? Então, assim, por isso que o esmalte é muito diferente da dentina, porque você tem que ter toda a matriz depositada, e ao longo de anos, esse ingresso lento e a saída de proteínas, ingresso de mineral, saída de proteínas e assim por diante. E quem são as proteínas do esmalte? Bom, é um tecido epitelial, são proteínas totalmente diferentes. A melalgenina, a meloblastina, a melina e as proteases. As proteases degradam as proteínas e aí saem aqueles pedacinhos pequenos. Então, assim, o que o esmalte tem de grande vantagem? Ele não tem as nossas proteínas outras, né? As grandes proteínas do nosso corpo, principalmente colágeno tipo 1, né? Que constitui 25% do nosso peso seco, né? Então, assim, quando a gente vai olhar, procurar peptídeos, se a gente tem um conjunto único, é muito mais fácil da gente não errar e não estar analisando contaminantes, né? E aí que tem assim, as fases da melogênese, que não importa assim muito, eu acho. Esses são os ameloblastos que ajudam o esmalte a mineralizar. E depois tem a fase de proteção, que é essa que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Isso aqui é um dente, alguns anos antes dele surgir na boca, estão vendo? E aí que é o outro detalhe de estudar esmalte. Né? Estudar esmalte você tem que estudar o tecido mole, você também tem que estudar o tecido duro. Só que como é o tecido mais duro que tem, você tem que fazer corte como fazem os geólogos. Então tem que levar um pouco isso em conta. Como é que aqui tem um espaço branco? Ó? Tem espaço branco porque esse é um pedacinho de tecido que foi desmineralizado. Todo o mineral saiu. Só que a dentina, que está bem azulona, aí, o tecido ósseo, que está esse azul forte aqui também, não foram embora, porque eles têm colágeno. E o esmalte, o espaço do esmalte, na verdade, aí está branco. Por quê? Porque o esmalte já estava super mineralizado, 80% de mineral, já não tinha praticamente mais proteína. Quando esse tecido foi desmineralizado, ficou um espaço vazio. Então é o espaço vazio do esmalte. Sim? Deu para entender? Então esse é um corte desmineralizado, tá? De um bloquinho. Agora, aqui, eu estou mostrando para vocês o esmalte num corte desgastado. O corte que a gente põe na serra de diamante, corta e lixa até ficar bem fininho para a luz passar. E o que tem de interessante aqui? Pelo menos eu acho, né? Eu e muitos antropólogos, né? Aqui. Estão
Estão vendo aquela junção? Do lado de cima é dentina, que tem os túbulos dentinários, do lado de baixo é esmalte. Não sei se vocês veem aqui os prismas. Sim? 5 minutos? Então tem que parar. Mas enfim, tem esses... Dá para ver aí, ó, uns prisminhas. E como se fossem uns quadradinhos aqui. Não sei se vocês conseguem ver pequenos quadradinhos. Dá para ver pequenos quadradinhos nessa estrutura aqui? Esse quadradinho tem 5 micra. É o quanto cada célulazinha produziu por dia. Então, os antropólogos usam os cortes de esmalte não desmineralizados, os cortes preparados por desgaste, e conseguem contar realmente, por exemplo, quando o gênero Homo, que tem dentes extremamente bem preservados, né? Quanto tempo levou, por exemplo, a adolescência, quanto tempo levou toda essa idade que tem dente formando, que é uma idade bem longa, né? E aí eles dizem assim que quando aumentou a adolescência é que o gênero Homo ficou um gênero mais inteligente, porque a gente conseguiu aprender com os pais. Dizem eles com base nos cortes de terceiro molar, né? Que são, vocês veem, são super preservados, não tem diferença. Não sei se tá. Daí, quando a gente estava estudando, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, a gente fez uns estudos com chumbo. Ó. Se vocês olharem aqui, tem da esquerda, ó, tem criança com baixo chumbo, e na direita tem as crianças com alto chumbo, na superfície do esmalte. As crianças aqui da direita, algumas aí, ó, uns 40% tem mais do que 1000 ppm, né, partícula por milhão, ou micrograma por grama na superfície. São as crianças que moravam do lado da fábrica da Ajax, em Bauru. Então, Bauru é um lugar em São Paulo, né, que tinha uma fábrica que contaminou a região e que a CETESB obrigou a tirar 40 centímetros de terra, porque chumbo é a neurotoxina mais conhecida, né? Inclusive, se a gente entra no site da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que tem uma semana dedicada ao conhecimento de que chumbo é muito tóxico e tal. Então, assim, o que a gente mostrou é que dava para detectar a criança pouco e muito contaminada por chumbo. Daí a gente pegou e fez isso em Ribeirão Preto, né, coletando dentinho de leite. Não deu tempo para mostrar, né, mas a gente primeiro testou e tal. E a gente viu que muitas crianças de Ribeirão Preto, aqui, ó, o número 1 até o 7, são 7 kindergarten, né, pré-escolas, né, EMEIs, né, em Ribeirão Preto, comparando com Bauru. Então, tinha uma região ali, a número 5, que tinha muito chumbo nas crianças, certo? Essa era uma região chamada Jardim Aeroporto, lá perto do aeroporto, que é um lugar de ferro velho. O que tem no ferro velho? Tem bateria, que a turma abre, né? E quando abre a bateria, espalha o chumbo, como quando os romanos foram para a Inglaterra para abrir as 27 minas de chumbo, né? Eles jogavam a prata fora, pegavam o chumbo, que era muito mais útil para eles, se contaminavam. E a Inglaterra, nesse lugar, está contaminada até hoje, porque o chumbo fica no pó, né? Enfim, daí aqui é um dado, depois que a gente mostrou a diferença entre dentinho de leite permanente, tem sempre uma correlação muito alta do chumbo. Ela não é tão alta, mas ela é estatisticamente bem significante, né? Entre o chumbo no esmalte e o chumbo no soro, né? Soro do plasma. E aí isso é porque, né, volta aquele tempo longo de maturação, né, de mineralização do esmalte, deu um tempo em que o chumbo, que se comporta como flúor, que causa uma precipitação superficial e fica concentrado na superfície do esmalte. Então, por isso que eu falei, não dá para a gente olhar todo o esmalte, como se ele fosse uma coisa só, muito menos o dente inteiro. Tem que olhar da superfície para dentro e por boas técnicas químicas, né? Daí que a gente ajudou um pessoal de Santo Amaro, né, da engenharia química. Enfim, né, graças a essas técnicas limpas, né, para o trabalho com chumbo, a gente detectou esses peptídeos de esmalte, que vocês viram lá, já estão sendo usados, né, para a classificação, assim, de perguntas importantes, né. Então, para quem quiser saber mais, se vocês quiserem ver as aulas, se alguém quiser aproveitar
essa natureza extraordinária, os fósseis extraordinários que vocês têm, tem as minhas aulas, ó, lá no... Tem um lugar chamado IPTV USP, que dá nesse site. Na setinha vermelha tem o buscar. Se vocês colocarem o meu nome, vão sair 3 paginazinhas de aula. E algumas aulas, ó, são essas aqui, a melogenese e esmalte, é uma aula que está lá desde 2007. E tem essa outra aulinha aqui chamada Segredos Contados pelo Esmalte, que está mais detalhado isso que eu contei aqui para vocês. Tá bom? Então, eu agradeço muito o interesse. E essas são as pessoas, então, que ajudaram, no momento, a continuar o trabalho enquanto eu venho para cá. Tá bom? Obrigada. Então, aí está meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida. Tá bom? Obrigada. Acho que vocês podem perguntar daqui mesmo. A senhora quer que eu suba? Tá? Tá. Obrigada, professora, pela excelente palestra. Foi um prazer de conhecer pessoalmente. Eu já conhecia de nome através do seu ex-orientado. Agora nós temos 10 minutos para a pergunta. Vamos limitar, igual à primeira palestra, 3 perguntas da plateia e a seguir, se tiver perguntas no chat, por favor, esteja à vontade para fazer perguntas. 3 perguntas da plateia. Enquanto ela vai lá, eu queria dizer que eu estou absolutamente encantada, viu, com o programa da Bionorte, toda a história de como foi criado, assim, é muito motivador. E estou muito feliz de ter sido convidada. Muito obrigada. Professora, pergunta técnica. Essa análise pelo esmalte permite chegar até de quantos anos a quantos anos, no caso dos fósseis, com uma precisão razoável? Ele é melhor para fósseis recentes ou para muito antigos? Então, você está perguntando para os peptídeos, né? Então, a gente... eu não sei o que... Eu não estou acompanhando muito o que o pessoal está fazendo no mundo, assim, né? Nós conseguimos recuperar peptídeos até 10 milhões de anos já, com o espectrômetro de massa da UFRJ, né? Que é o único que tem a sensibilidade para o que a gente precisa, né? E na Nature, esses papers que têm saído são de gênero Homo de até 2 milhões de anos. Então, existia muito na literatura, há uns anos atrás, até as coisas que os cientistas fazem não deveriam fazer, né? Mas vocês, pós-graduandos, inspirem-se, né? Porque quando as pessoas ridicularizam a gente, ou quando alguma coisa está difícil, na verdade, daí que a gente faz grandes descobertas, né? Tem uma pesquisadora chamada Mary Schweitzer, que ela publicou que conseguiu peptídeos de osso, né? De tíbia de T-Rex, anos atrás, 2006, 2007. Então, 20 cientistas, espectrometristas de massa, de vários países do mundo, escreveram um editorial dizendo que era um absurdo ela ter feito aquilo, que até um macaco sentado na frente do computador teria feito aquilo. Olha que absurdo, né? Várias coisas horrorosas. Bom, ela que é a editora especial desse volume, chamado agora Paleontologia do século XXI, né? Para onde a gente mandou esse paper desses dentes de 10 milhões de anos, né? E, assim, basicamente estou querendo dizer para vocês que ela está certa. Ela sempre esteve certa. A gente consegue mesmo recuperar moléculas orgânicas de bem mais tempo do que DNA, né? DNA eu estava falando, tem 1 milhão de anos, peptídeos muito mais, mas ela não conseguia provar que ela estava certa, porque osso tem colágeno tipo 1, e colágeno tipo 1 é uma molécula muito abundante e é a que está entupindo os bancos de dados do mundo. Então, os espectrometristas de massa não confiavam, porque eles diziam assim, não precisa nem ser você, põe lá um animalzinho procurando, ele vai achar colágeno, entende? Mas eles não precisariam ter dito dessa forma tão grosseira, né? Isso foi muito arrogante. Então, os anos se passaram
e os nossos trabalhos então são importantes para provar que essas ideias estão certas, que usando proteínas únicas, né, que só tem no esmalte, a gente consegue provar e convencer as pessoas mais facilmente que realmente são moléculas antigas, que não é contaminação. E com a vantagem da preservação, né? Porque é uma das poucas coisas que a gente consegue com bom estado de preservação é dente, né? Sim, sim. O próximo, por favor, professor Alejandro. Parabéns, Raquel. É uma honra, né, ter você aqui, né? Foi minha orientadora de mestrado e doutorado. E a gente estava brincando hoje no caminho que eu ainda não tinha assistido a história e a palestra. Apesar de estar no mesmo laboratório, né, eu sabia um pouquinho da história do chumbo, de Santo Amaro, então, mas não sabia o que tinha levado isso, né? Então, parabéns pela palestra. Eu fiquei um pouco curioso em relação aos metais pesados. Por exemplo, o chumbo ele pode se depositar no esmalte, né? E o que acontece, por exemplo, quando ocorre o depósito desses metais e se tem uma comparação, né, da composição de antes com agora? Então, essa é uma outra área muito interessante. Eu acho que é a área mais interessante para mim mesmo. Como eu disse, eu acabei entrando nessa dos peptídeos, vou dizer bem honestamente porque eu entrei, né? Porque eu acho muito vergonhoso a pessoa ser mal educada, assim, como esses cientistas foram com a Mary Schweitzer. E eu digo assim, um pouco porque ela era mulher, outro tanto porque ela é uma americana, que tem religião, não é? Que vai na igreja batista. Imagina os cientistas verem alguém que vai na igreja, não é? Não existe isso, né? Mas assim, eu achei assim aquilo muito indelicado, porque a ideia dela era muito boa, né? O tempo passou, ela está certa, eles estão errados. Mas eu dei uma palestra em 2016 no Instituto Max Planck, quando eu mostrei no Instituto Max Planck de Leipzig, que é um instituto um instituto chamado de evolução humana, não é? E aí que eles fizeram aquele paper da Nature e não queriam citar os meus papers, mas aí o paper veio para mim, eu disse, vamos citar sim, não é? Porque leva muitos anos para a gente conseguir provar certas coisas, né? Não é assim, né? Claro, cai do céu, mas tem muito trabalho envolvido, né? E eu sou muito orgulhosa, estava falando antes até, inclusive, vocês todos têm que ser muito orgulhosos da ciência brasileira, sabe? Porque tem cientistas maravilhosos, as universidades públicas, não tem nenhum país no mundo que tem esse nosso sistema. E eu fiz doutorado de sanduíche com um cara que clonou as proteínas do esmalte, né, com bolsa do CNPq, depois voltei para minha bolsa FAPESP, saí do Rio Grande do Sul, fiquei em São Paulo, né, depois trabalhei nos Estados Unidos antes, né, de virar professora na USP, escolhi voltar. Então eu acho assim que a gente precisa se orgulhar do nosso sistema de ciência e tecnologia, realmente maravilhoso, eu acho. Claro que tem coisas a melhorar, mas vocês estão fazendo, por exemplo, a parte de vocês, né? Então, quando eu falava para eles lá, eu acho mesmo que a pesquisa de evolução humana, eles estão publicando na Nature, estão felizes, não é? Porque eles também não têm os cargos efetivos que a gente tem ao longo dos anos, então eles precisam ficar de bolsa em bolsa, né? Na Dinamarca, na Inglaterra e tal. Eu entendo, assim, a falta de respeito. Mas os dados mais interessantes que a gente tem de esmalte, na minha opinião, são dos metais. Sabe por quê? Porque a gente não sabe qual é o ambiente primitivo em que as células e as enzimas se desenvolveram. E esse primeiro ambiente lá, a Terra é um organismo vivo mesmo, né? Eu não tinha que estar aqui, né? Eu tinha que estar ouvindo e aprendendo aí nas outras salas, né? E tem tanta coisa interessante acontecendo hoje aqui. Mas, assim, o planeta ficou muito pouco tempo sem células. E aí, quando surgiram as primeiras células, foi importante a membrana, né? Para isolar o meio externo do meio interno. E aí foi selecionado o cálcio, não é? E quando o cálcio foi selecionado, ele provavelmente foi selecionado porque tinha poucos outros íons parecidos com ele. Só que o chumbo justamente atrapalha a nossa vida, porque ele tem um peso molecular muito maior que o cálcio, só que ele tem o mesmo raio do cálcio. Ou seja, ele é do mesmo tamanho do cálcio. As células, as
As proteínas, por exemplo, transportadoras de cálcio, confundem o cálcio com o chumbo. E vocês sabem quanto o cálcio é importante para o sistema nervoso, para fazer a contração muscular, não é? Então não é por outro motivo, é exatamente por esse motivo que o chumbo é tóxico para o cérebro e é tóxico para os músculos, né? As pessoas com contaminação aguda de chumbo, elas ficam com aquelas contrações musculares. Então é tudo lógico, é tudo evolução. Então eu acho que a pergunta mais interessante que os estudos com fósseis vão nos ajudar é conhecer qual era o ambiente primitivo das células. Quando as coisas mineralizavam, deve ter havido um certo momento, né? E a gente já viu um pouco isso com 2 fósseis, que foi esse nosso paper aí, que é um piloto só, né? Porque assim, quando a gente olha um esmalte grosso, vocês entenderam por que tem que ser grosso, né? Porque tem que ter tempo daquela coisa aí mineralizando a ponto de acumular na superfície. Se a gente olha pessoas, né, de ambientes não contaminados, meus filhos, por exemplo, né, os trigêmeos, tem 100 ppm de chumbo na superfície, porque eu era uma mãe paranoica, não podia mexer em nada que tinha chumbo, não podia comprar brinquedo chinês, e realmente tem diferença, né? Mas aí os fósseis, né, de 10 milhões de anos, esses já têm um pouco de chumbo, porque é o chumbo que é a afinidade natural do chumbo pelo cálcio, e o tempo maior, então acaba penetrando. Mas se a gente estudar o suficiente e tiver amostras, sabe, de tempos diferentes, com a mesma espessura de esmalte, a gente vai aprender tanto. Porque você sabe, né, Alejandro, nós estudamos metaloprotease, que depende de cálcio e zinco. E assim, você precisa 1 micromolar de zinco no laboratório para ela funcionar otimamente, mas 10 micromolar de zinco já inibe. Então, quanto é que será que é o real? A gente põe 1 micromolar porque o bioquímico fez e disse que era 1 micromolar, mas quanto será que era realmente o ótimo, né? Isso não é eu que digo. O Claire Patterson, né, que realmente ele é um gênio, né? Ele disse isso. Um dia os cientistas vão se perguntar quanto eram as concentrações originais de metais para as primeiras células. E eu acho que essa é uma pergunta bem interessante e que vocês vão ajudar a gente a responder. Bem, gente, pelo adiantado da hora, eu vou cortar a última pergunta da plateia, a não ser que não tenha perguntas no chat. Há pergunta no chat? Então, a última pergunta da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Bem, já que nós não temos mais nenhuma pergunta, Raquel, vou te agradecer. Mas antes eu quero falar, não sei se você conhece a paleontologia do Museu Guild. Pois é, eu estou encantada, né? Tô encantada. Uma colega aqui, a Paula, sim, eu trabalho com ela. Então eu gostaria muito depois da gente conversar sobre algum assunto. Eu orientei um colega nosso, foi nosso bolsista lá no museu há muito tempo, e eu orientei a tese de doutorado dele, está ali atrás, e eu quero conversar contigo e a Ana Paula depois, Alejandro. Eu acho que vai dar para a gente fazer um trabalho bem legal, gente. Muito bom. Sim, eu estou muito animada. Então, gente, muito obrigada, foi um prazer recebê-los, espero que vocês aproveitem as palestras mais tarde, tá bom? E aproveitem e conversem com a professora depois. Tem alguém ali querendo fazer uma pergunta? Lá no final? Não. Tá, então aproveitem e depois conversem com a professora. Muito obrigada e a gente conversa mais tarde. Eu tenho que correr lá para baixo para analisar uns posts que estão me esperando. Obrigada, gente.